Quero cumprimentar os amados com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Amém. Achei que o corona tinha pegado, os irmãos já estavam aí debilitados, ia chamar a doutora Edneia já para a gente ir examinando cada um, né? Ai, glória a Deus. São tempos onde Deus tem certamente ministrado muitas nossas vidas, e em conversa com alguns amados, nós sabemos que para aquele que realmente vive a caminhada de Cristo, uma caminhada na presença do Senhor, ele não tem sentido tanto no que diz respeito ao convívio familiar, né? A gente ouve muitas pessoas fazendo sátiras e piadinhas acerca do convívio familiar neste tempo de pandemia, mas na prática, para aquele que vive a presença do Senhor, é uma oportunidade dele aproveitar um tempo com a família, dele poder ter mais intimidade com seus filhos, com sua esposa. É claro que existem outras questões que nós colocamos diante do Senhor, mas para aquele que vive na presença do Senhor, ele confia no Deus que é todo-poderoso, aquele que cuida das nossas vidas. Eu gostaria que nessa noite você abrisse a tua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo de número 4, nós vamos ler do versículo de número 1 até o verso 8. Você que está nos assistindo aí em casa, 2 Timóteo, capítulo de número 4, versículo 1 a 8. Abra a tua Bíblia, pegue aí teu caderno, teu lápis ou tua caneta, para que você possa estar anotando também e participando juntamente conosco deste tempo de ministração para as nossas vidas. Carta que Paulo escreve a Timóteo. Timóteo aqui, um jovem pastor, já estava pastoreando uma das igrejas, mas Timóteo aqui iniciando a sua caminhada eclesiástica, e Paulo escreve nesses dois momentos relatados aqui na Bíblia, para ajudar Timóteo na caminhada, para declarar conselhos que ele achava muito importantes dentro da caminhada de fé. Então Paulo escreve a Timóteo para dizer a ele: olha, Timóteo, preste atenção, entenda algumas questões importantes para a tua caminhada como igreja, para a caminhada da igreja que você tem coordenado. E eu gostaria de aprender algo juntamente com os irmãos nesta noite com o seguinte tema: como combater um bom combate, terminar a corrida e guardar a fé. Os tempos onde as pessoas estão preocupadas com o final dos tempos, com a morte, mas eu quero falar não sobre o final, mas sobre como combater um bom combate, usando aqui a expressão de Paulo, terminar a corrida, ou seja, o nosso período, e ainda por cima, guardar a fé. Você pode repetir após mim? Diga assim: como, diga querido, como combater um bom combate, terminar a corrida e guardar a fé. Amados, começar bem é muito fácil, mas terminar bem é um desafio. Muitos começam uma caminhada de cuidado da saúde, muitos começam uma caminhada de leitura bíblica, muitos começam, vamos falar do início do ano, com um ano cheio de sonhos e propósitos, mas desses sonhos e propósitos, não são muitos que quando chegam no final do ano, completam um ano de forma vitoriosa. E quando nós falamos da nossa caminhada de fé, nós vamos olhar para Paulo, para os conselhos que ele nos deixa, de alguém que começou bem, de alguém que caminhou bem, e de alguém que chega no final da sua vida e termina bem. Alguém que combateu um bom combate, alguém que completou a sua carreira ou a sua corrida e guardou a sua fé. Vamos lá então para 2 Timóteo 4, de 1 a 8. Diz assim a palavra: na presença de Deus e de Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentirão coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja sóbrio em tudo,
suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida, está próximo o tempo da minha partida. Combati um bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Vamos fechar os nossos olhos mais uma vez, curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, nós queremos apresentar esta noite diante de Ti, este tempo de meditação na Tua Palavra, e nós te pedimos, Espírito Santo, fala conosco. Oh Espírito Santo, abre os nossos ouvidos e o nosso entendimento, para que possamos compreender a Tua Palavra, para que possamos receber tudo aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Nós queremos, Senhor mesmo, combater um bom combate, terminar a corrida e guardar a nossa fé, viver esta vida diferenciada na Tua Palavra. Nós oramos em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Paulo, ele trabalha como alguém que tem propriedade para dizer o que está dizendo. Paulo não é um homem que simplesmente um determinado dia acordou dizendo: eu vou pegar uma oportunidade, eu vou abrir uma igreja. Paulo é um homem que foi encontrado por Cristo, um homem que vivia longe, que mesmo tendo uma caminhada religiosa, ele tinha uma caminhada que ele se dedicava muito, mas mesmo dentro dessa caminhada, Paulo perseguia pessoas, não vivia um evangelho genuíno, e quando Cristo alcança a vida de Paulo, ele tem a sua vida transformada, e ele começa a viver uma nova realidade de caminhada, uma realidade de alguém que, de perseguidor, passa a ser perseguido, mas não perseguido por fazer algo errado, não perseguido por viver o pecado, não perseguido por corrupção, mas perseguido por fazer aquilo que era certo, perseguido por ter uma caminhada de fé, perseguido por ser um instrumento de transformação, perseguido por fazer a coisa certa. E muitas vezes, queridos, nós temos visto um evangelho um tanto quanto distorcido em nossos dias. Por isso, neste tempo de crise, muitas pessoas ficam apavoradas. Muitas pessoas ficam preocupadas, por que Deus deixa acontecer isso, ou aquilo outro. Eu quero te dizer, meu querido, como nós temos ministrado nos últimos cultos, Deus, Ele nunca perde o controle de nenhuma situação. Não é pecado nós orarmos para o Senhor guardar a nossa cidade. Hoje pela manhã nós estivemos reunidos aqui na avenida, com as demais igrejas, lógico, respeitando as distâncias, com as máscaras, mas orando pela nossa cidade. Mas eu quero te dizer, queridos, que todo problema tem propósito de Deus para transformar vidas. Eu gostaria que você entendesse. O apóstolo Paulo se converte, tem um encontro com Cristo, tem sua vida transformada. Grandes e muitas pessoas são transformadas pelo Evangelho através da vida de Paulo. E ele então começa a ser perseguido. Ou seja, há um combate. E conosco, querido, vai ser da mesma forma. Quanto mais efetivos nós formos na fé, mais lutas nós enfrentaremos. Quer sejam lutas contra pessoas que se levantam contra as nossas vidas, quer sejam lutas do dia a dia. Mas entenda que os propósitos de Deus, eles estão sendo estabelecidos e cumpridos. Talvez você não entenda o propósito total de uma pandemia como essa que nós temos vivido. Mas entenda que nunca como neste tempo, nunca como antes, e neste tempo, nós temos visto e ouvido acerca da palavra de Deus. Tantos lugares, tantos momentos onde nós vemos a palavra de Deus sendo compartilhada a pessoas e mais pessoas. Você abre as redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, e você tem pregadores, tem pessoas compartilhando a palavra de Deus, pessoas ministrando a palavra de Deus, canções, adoradores, shows que eram caríssimos, hoje estão chegando às casas de graça. E entenda que pessoas e mais pessoas têm sido despertadas pelo Evangelho do Senhor. Por isso, quando Paulo ele fala, eu combati um bom combate, essa expressão fala muito ao meu coração,
Porque no versículo de número 2, ele fala para Timóteo sobre pregar a palavra. E eu gostaria de ter esse primeiro tópico para as nossas vidas. Sabe, meu irmão e minha irmã, pregue a palavra. Ah, pastor, mas eu não sei transmitir. Não é transmitir, queridos. Nos grupos da tua família, as pessoas que você conhece, talvez você não vai poder visitar neste tempo, mas pregue a palavra. Compartilhe os cultos que nós temos tido, os links, as ministrações, as palavras, os devocionais. Fale, olha, busque o Senhor, ministre vidas. Este é um tempo, queridos, oportuno de nós ministrarmos a palavra de Deus. No versículo de número 2, Paulo fala assim a Timóteo: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Você pode ministrar para as pessoas que estão próximas a você, né? Lógico, sem tocar, mas diga aí para a pessoa que está próxima a você, diga, pregue a palavra. Isso, pregue a palavra, querido. Aproveite a oportunidade, meu irmão e minha irmã. Não tenha medo do que vão falar, não tenha medo das pessoas que estão desesperadas, porque não têm a esperança que é Cristo Jesus. Se você me perguntar, pastor, o senhor ficou preocupado? E se nós formos falar sobre preocupação, ou me ocupar com antecipação, eu não estou preocupado. Estou tomando as medidas, estou me organizando, usando as máscaras, fazendo a higienização, meus filhos, minha esposa em quarentena, estamos evitando esse contato, mas eu não estou preocupado. Eu não estou me ocupando antecipadamente. Meus pais estão no grupo de risco, eu converso com eles, ministro a vida deles, né? Minha irmã no grupo de risco, minhas sobrinhas no grupo de risco, mas eu não estou preocupado. Sabe por quê, queridos? Porque nós temos uma esperança, que é Cristo Jesus. E eles estão se organizando, fazendo tudo que está ao alcance. Se acontecer algo, querido, a nossa vida está no controle do Senhor Jesus. Este não é um tempo de preocupação, mas é um tempo de nós nos ocuparmos em pregar a palavra de Deus. Para quantas pessoas neste tempo de pandemia você pregou a palavra de Deus? Eu não vou perguntar para quantas pessoas você mandou a notícia, para quantas pessoas você mandou preocupações, ou notícias políticas, ou notícias de saúde, porque eu sei que você tem mandado bastante isso. Mas para quantas pessoas você falou acerca do amor de Cristo? Para quantas pessoas você pregou a palavra? Você repreendeu, você corrigiu, você exortou com paciência, mas baseado na palavra de Deus. Este é um tempo frutífero e oportuno para pregarmos a palavra de Deus. Pessoas apavoradas com o corona, mas a solução para o corona, querido, pode ser uma vacina que vai acontecer, mas a solução para a morte eterna é Cristo Jesus, que derramou o sangue na cruz do Calvário, derramou o sangue por nós e nos trouxe a salvação. Logo nós devemos compartilhar essa mensagem de salvação, de vida, a toda e qualquer pessoa. Eu não sei, querido, se você que está me assistindo, se você já entregou a tua vida para Jesus, mas nessa noite você está ouvindo acerca de um Salvador. Nós temos pregado. Eu quero te dizer o seguinte, querido: se arrependa, viva uma nova vida na presença do Senhor, mude a tua caminhada, não pelo corona, mas por uma eternidade que está vindo sobre as nossas vidas. Só Jesus, Ele pode salvar a nossa história. Por isso, conserte a tua vida em nome de Jesus. Não viva como se o mundo fosse acabar. Há pessoas que dizem assim: se o mundo acabar, eu vou acabar em festa, né? Ao invés da pessoa se consertar, tem gente que ouve essa notícia de pandemia e resolve fazer tudo errado. Ouve que as coisas são difíceis e daí a gente vê a pessoa fazendo tudo errado. Peraí. E aí deve entrar as nossas vidas como filhos de Deus, exortando, chamando a atenção, pregando a palavra. Paulo, ele fala para Timóteo: Timóteo, pregue a palavra, a tempo e a fora de tempo. O nosso tema, ele diz, como combater um bom combate. Como nós combatemos? Pregando a palavra. Como nós terminamos a corrida? Pastor, como completar a corrida, a caminhada cristã? Como conseguir permanecer inabalável diante dessa caminhada de lutas, de dificuldades?
E em segundo lugar, nós vamos declarar o seguinte: seja sóbrio. Em primeiro lugar, como combater um bom combate? Pregando a palavra. Em segundo lugar, como terminar a corrida? Sendo sóbrio. Versículo de número 5 diz assim, acompanhe comigo: você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos e faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Seja sóbrio em tudo. Ser sóbrio é o contrário de uma pessoa que está louca, insana ou embriagada. E embriagado é que perdeu o controle. Ou seja, Paulo está dizendo: se você quer completar a carreira, se você quer começar bem, mas completar a tua caminhada bem, você precisa de sobriedade. Sobriedade tem a ver com estabilidade, tanto emocional. Pessoas procuram estabilidade financeira e agora mais do que nunca, neste tempo de crise. Mas nós vemos que as pessoas não têm tido estabilidade emocional. Como tem faltado. Famílias entram em crise por falta de estabilidade emocional. Cristãos jogam a sua caminhada com Cristo muitas vezes no lixo por falta de estabilidade, por falta de sobriedade, de uma caminhada alicerçada no Senhor. Ser sóbrio em todas as coisas fala de nós estarmos com a cabeça no devido lugar, de analisarmos muito bem as situações e não entrarmos em apavoro, e não entrarmos em desespero, em pânico diante das situações. E cai muito bem para nós em momentos de luta como este. Meu querido, se acalme, descanse no Senhor, continue fazendo todos os cuidados que você tem que fazer, continue com todas as normas, colocando em prática que o Senhor tem ministrado às nossas vidas através das autoridades legais, mas que o teu coração continue em paz, que a tua mente continue em paz, seja sóbrio. Sabe, querido, tenha a mente de Cristo, raciocine, analise bem as situações, não entre no apavoro. Estamos passando por problemas políticos, sim, querido, mas nós não oramos constantemente para que o Senhor colocasse a mão e viesse à tona toda e qualquer situação. Mas não entre em apavoro, querido, em desespero. Continue em oração, continue falando com o Senhor, seja sóbrio. Está passando por lutas financeiras? Seja sóbrio. Eu conversava com um irmão recentemente, e ele dizendo: pastor, depois que as coisas, quando nós estamos sóbrios, nós estamos tranquilos na nossa família, tranquilos financeiramente, tranquilos nos negócios, como a gente consegue pensar e raciocinar? E eu dizia a ele, citando o exemplo de Bill Gates, que foi alguém que teve uma caminhada onde ele foi decaindo, tendo frustrações e dificuldades na sua caminhada profissional, mas que tirou forças dos momentos mais difíceis da sua vida, e ele teve uma releitura da sua caminhada, e ele conseguiu ter um start novo, ideias novas, e a partir disso ele prosperou. Eu estava dizendo para este irmão acerca dessa situação, dizendo que o problema não é passar por problemas, o problema não é se vamos, ou a questão se vamos passar ou não por problemas, quer seja de ordem de saúde, financeira, familiar ou outras áreas da nossa vida. A questão é como nós vamos lidar, ou como nós vamos nos portar diante dos problemas. De que maneira a nossa mente vai estar? Vamos estar sóbrios? Vamos conseguir manter a estabilidade? Ou nós vamos entrar em desespero? Se você quer completar a corrida da fé, você precisa de sobriedade. Seja sóbrio em todas as coisas. Seja sóbrio na tua família, seja sóbrio nos teus negócios, seja sóbrio nos teus relacionamentos, seja sóbrio no teu namoro, seja sóbrio na escola, no teu trabalho. Ou seja, tenha o controle das suas emoções, tenha o controle da tua caminhada e das tuas decisões, em nome de Jesus. Como combater um bom combate? Pregue a palavra.
como completar a corrida, seja sóbrio e guardar a nossa fé. E guardar a nossa caminhada com Cristo. Versículo de número 8, diz o seguinte: agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Olha o que Paulo diz, vou ler novamente: agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Para Paulo, ele entendia que o Senhor, ele era justo, e um juiz justo, ou seja, nada do que aconteceu na vida de Paulo, ele entendia que foi um erro do Senhor Deus. Nada do que aconteceu na vida de Paulo, ele entendia que foi pelo acaso, ou que Deus estava apresentando ou pregando uma peça nele. Pelo contrário, Paulo entendia que todas as coisas, nada, nenhuma, foge do controle do Senhor, e em tudo a propósito de Deus, para a vida dele. Nós nas últimas ministrações citamos a vida de José. Quando ele encontra os seus irmãos, ele diz: olha, não fiquem preocupados, não foram vocês que me venderam, vocês acharam que foram vocês, mas tudo isso fazia parte do plano de Deus, para que hoje eu pudesse estar dando comida para vocês. José entendia os processos de Deus, Paulo entendia os processos de Deus. Se você quer guardar a tua fé, ou seja, completar uma vida sem sair da presença de Deus, sem se desviar, para com essa visão infantilizada de que Deus está aqui para fazer tudo no nosso gosto, e comece a compreender os processos de Deus na tua vida. Ou seja, nada acontece na nossa história por acaso. Não há sorte para aquele que é cristão, não há azar, não há acaso, há o propósito supremo e soberano de Deus para as nossas vidas. Mesmo diante de situações que nós nos encontramos pelo nosso pecado, à medida que nós nos arrependemos, o Senhor, Ele converte a maldição em bênção para as nossas vidas. Paulo, ele entendia muito bem os processos de Deus. E aqui eu quero olhar alguns textos, junto com os amados, alguns textos da palavra de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 1, diz o seguinte, aqui são os prefácios das cartas de Paulo. Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vocês, graça e paz da parte de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, ele inicia essa carta simplesmente dizendo: sou eu que estou escrevendo, Paulo. Aqui é o início da caminhada de Paulo. Ele não ostenta ter aquilo que ele não é. Ele não ostenta um título, nem uma caminhada, mas ele compreendia os processos de Deus. Quando nós vamos para 1 Coríntios, capítulo 1, verso 1, ele já começa: Paulo, chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. Paulo começa a entender que há um processo acontecendo na sua vida, um processo do trabalhar de Deus. E aqui ele já não coloca apenas Paulo, a igreja, mas Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo pela vontade de Deus. Quando nós vamos para Romanos, ele já coloca Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Olha a maturidade vindo na vida de Paulo. Paulo entendendo: eu sou servo, chamado a ser apóstolo, enviado, né? Apóstolo significa enviado. Em 2 Coríntios, Paulo, ele já fala: Paulo, apóstolo de Cristo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, juntamente com todos os santos de toda a Acaia. Gálatas 1:1, Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. E finalmente, quando nós chegamos a Timóteo, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. O que tudo isso fala às nossas vidas?
Tudo isso fala que Paulo passou por processos. Paulo foi perseguido, Paulo foi preso, Paulo foi açoitado, Paulo foi atingindo maturidade na caminhada cristã. Hoje há uma infinidade de pessoas que querem chegar a um cargo eclesiástico, achando que isso é status. Querem simplesmente abrir o seu negócio. Muitas pessoas, quando você pergunta, o que você mexe? Eu mexo com um negócio de igreja, né? Infelizmente, há pessoas que trabalham dessa forma. Igreja não é um negócio. Igreja é um organismo vivo. Há pessoas que trabalham como negócio? Mas igreja não é um negócio. Igreja é um organismo vivo. É o corpo de Cristo. É o povo de Deus. É a igreja do Senhor. E a igreja, queridos, ela precisa caminhar entendendo os propósitos. Propósito de Deus para a nossa vida. Entender que quando nós passamos por lutas, o nosso caráter está sendo trabalhado. Quando passamos por dificuldades, o nosso caráter está sendo trabalhado. E como bom cristão que você é, juntamente comigo, eu quero te chamar, neste tempo de pandemia, a crescer e a amadurecer. Aproveitar a oportunidade de crescermos. Aproveitar de crescer em intimidade com Deus. Aproveitar a oportunidade de crescer nos nossos relacionamentos familiares. Aproveitar a oportunidade de crescer intelectualmente, estudar, buscar mais da presença do Senhor, ler bons livros. E não simplesmente se assentar e ficar assistindo cada porcaria que passa na televisão, ou no YouTube, ou nas outras redes sociais. Pode assistir, tem boas programações. Mas eu quero te chamar a aproveitar as oportunidades para crescermos, entendermos os processos de Deus. Há um processo de Deus nessa pandemia acontecendo. Pessoas que estavam em cima do muro, hoje não vem a hora de estar novamente cultuando ao Senhor. Pessoas que estavam mais ou menos, hoje se encontram amedrontados, se preocupando com o seu futuro. Pessoas que nem tempo com a família tinham mais, hoje estão tendo tempo. Mas você pode simplesmente passar por essa pandemia e continuar sendo a mesma pessoa. Ou você pode aprender com os processos e compreender os processos de Deus na tua vida. A pandemia vai passar, mas os processos de Deus na tua vida vão continuar. A pergunta que eu faço é: o que mais precisa acontecer para que você tome uma postura diante do Senhor? O que mais precisa acontecer para que você complete a tua carreira e guarde a tua fé? Precisa acontecer uma pandemia? Já está acontecendo. O que mais precisa acontecer? Onde, queridos, que nós imaginaríamos que o Brasil passaria por uma situação dessa? Quando que nós imaginaríamos que nós teríamos que ir à igreja com máscaras? Quando, queridos, que nós imaginaríamos toda essa situação acontecendo no nosso maravilhoso e glorioso Brasil? Mas se for preciso acontecer mais outras coisas, querido, que aconteçam, mas que a tua vida seja salva, que a tua vida seja transformada, que você aproveite muito bem as oportunidades. Pregue a palavra, querido. Seja sóbrio, mas também caminhe, entendendo os processos de Deus na tua vida e na tua história. Quero te convidar a curvar a sua cabeça, a fechar os seus olhos. Você também que está na tua casa, quero te convidar a orar e colocar a tua vida diante do Senhor. É tempo de aproveitarmos as oportunidades para pregar a palavra de Deus. É tempo também de sobriedade. E é tempo de compreender os processos de Deus na nossa vida. Ou seja, amadurecer. E aproveitar essa oportunidade para crescer. Para sermos mais íntimos do Senhor. Talvez você dizia: eu não tenho tempo para ler a palavra. Não tenho tempo para buscar ao Senhor. Não tenho tempo. E aí? Na quarentena você buscou mais o Senhor ou menos? Se você buscou a mesma coisa ou menos, significa que era uma desculpa, meu irmão. Era uma desculpa de não ter tempo. O Senhor nosso Deus parou tudo para que você pudesse buscá-lo mais.
Aproveite a oportunidade. Busque a presença do Senhor. Busque a face dEle. Seja sóbrio. É tempo de entender muito bem os processos, os projetos de Deus para a nossa história. Quero te convidar a colocar a tua vida diante do Senhor. Você que também nos ouve e nos assiste na tua casa, coloque a tua vida diante dEle. Aleluia, Senhor. Senhor Deus, nós queremos colocar as nossas vidas diante de Ti, Senhor. Colocar o nosso coração diante da Tua presença. Porque nós cremos que Tu és o nosso Deus. Cremos que Tu és um Deus tremendo e que nada foge do Teu controle, Senhor. Por isso, nessa noite, nós queremos Te pedir que o Senhor venha trazendo ousadia sobre cada irmão e irmã, para aproveitar a oportunidade para pregar a Tua palavra, Senhor. Para sermos aqueles que anunciam as boas novas do Evangelho em meio a tempos de crise, Senhor. Mas também que o Senhor gere, ó Deus, sobriedade nas nossas vidas. Traga lucidez a cada irmão e irmã. Irmãos que estavam apavorados, desesperados, correndo de um lado para outro, que nesse momento Teu Espírito traga sobriedade, para que eles possam enxergar as coisas como tem que ser. E nós oramos também, Senhor, em nome de Jesus, oh Deus, que os Teus processos na nossa vida, Senhor, continuem para que nós sejamos aperfeiçoados até o dia que nós cheguemos à estatura de Cristo, vivendo a realidade do Senhor para as nossas vidas, Senhor. Toca os nossos corações, toca as nossas vidas, que nós tenhamos também uma semana repleta da Tua presença, guardada pelo Senhor, em nome de Jesus, suprindo a necessidade de cada pessoa, em nome de Jesus. Que o Senhor nos ajude, Deus, a viver a realidade do Teu reino, mesmo neste momento de crise. Nós Te louvamos porque nós temos visto a Tua glória sendo manifesta sobre a Tua igreja, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus, amém e amém. Vamos nos colocar em pé na presença do Senhor. Quero te convidar a estender as tuas mãos e receber a bênção em nome de Jesus. Que a maravilhosa graça do Senhor Jesus, que o perfeito amor de Deus o nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo repouse sobre a tua vida e sobre todo o povo de Deus em toda a terra, hoje e sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Vai na graça e na paz do Senhor Jesus para uma semana de vitória, em nome de Jesus. Deus te abençoe.